Mateus 16,16 diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Incríveis essas palavras de Pedro, hein? Elas foram pronunciadas por Pedro após uma pergunta de Jesus. Jesus queria saber dos seus discípulos o que é que o povo achava dele. Quem é que dizem que eu sou? E aí a conversa começa, os discípulos dizem assim: olha, alguns acham que o senhor é Elias, aquele profeta lá do Velho Testamento. Aí outros dizem assim: não, mas outros acham que o senhor é João Batista. E Jesus observa essas respostas e se direciona agora aos próprios discípulos e pergunta para eles: mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Eu fico imaginando a cena e com certeza alguns instantes se passaram, um olhando para o outro, e de repente Pedro dá essa resposta incrível: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava se referindo ao Cristo ungido, o Messias, aquele esperado por Israel. E essa é uma resposta maravilhosa dada por Pedro, mas me causa uma certa pergunta, traz uma certa pergunta ao meu coração. Será que Pedro sabia realmente quem Jesus era? A resposta é incrível. Aliás, Jesus disse: olha, Pedro, não foi você que respondeu isso aí, não foi a tua finitude, a tua carne limitada. Pedro, aliás, que era uma pessoa bastante volúvel, volátil, emocional demais, mas Jesus diz: olha, quem colocou isso no teu coração foi o Espírito Santo. É claro que a resposta estava corretíssima, perfeita. Messias, o Cristo, ungido, Jesus. Mas eu penso, será que Pedro sabia o que é que ele estava respondendo? Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque Pedro era um judeu e a gente não pode esquecer, sempre que a gente olha para Jesus e seus discípulos, que eles eram judeus. O que é que tem a ver isso? Muito. Qual era a expectativa messiânica dos judeus? Quem era o Messias para os judeus? Olha, Israel estava debaixo do Império Romano e Israel havia passado já muitas situações como essa, e a expectativa do povo judeu quanto ao Messias é que ele restauraria Israel em toda a sua glória, como nação. Sabe como é que é? Israel vai voltar a ser liberta, vai ser restaurada, a sua independência vai chegar, vai crescer politicamente, vai crescer economicamente. É desse tipo de coisa que nós estamos falando. Essa era a expectativa de um judeu do primeiro século quando ele pensava no Messias. Talvez então Pedro não soubesse bem quem era Jesus, porque vamos nos lembrar que Jesus se apresenta de uma forma completamente distinta dessa expectativa de um Messias que os judeus esperavam. Ele não vem em poder, ele não vem em glória, ele não nasce no meio da nobreza, ele nasce num berço, num lugar quase que desconhecido, quase que não presente nos mapas da época, Belém. Ele não tinha seguidores ricos, ele não tinha influência política, ele veio com uma outra ideia, uma outra missão, diferente dessa que Pedro esperava. Então eu fico pensando assim, talvez Pedro não soubesse quem era realmente Jesus. Mas uma coisa aconteceu no coração de Pedro. Ele queria conhecer esse Messias. Ele se dispôs a fazer isso. E a história, inclusive, nos mostra isso, né? Porque Pedro, segundo a tradição, morre por Jesus, pelo Evangelho, por aquilo que ele acreditava, e diz a tradição que ele morre, inclusive, crucificado, mas não igual Jesus, crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de ser crucificado como o seu mestre, como o seu Senhor. Pedro, de alguma maneira, percebeu que a sua interpretação errada a respeito de quem era o Messias, Jesus, precisava ser adequada. E será que a gente não tem também esse problema? Eu fico pensando. Porque você sabe que a nossa ideia a respeito das coisas, ela tem uma variação muito grande. Eu penso a respeito da mesma coisa que você, provavelmente algo diferente de você. Porque a nossa perspectiva a respeito de alguém, a respeito de alguma situação, ela é fruto da nossa vida, né? Ela é fruto daquilo que a gente pode chamar de cosmovisão. Portanto, provavelmente o jeito que eu vejo Jesus é diferente do jeito que você vê Jesus. O jeito que uma
um garoto lá do Morro do Rio de Janeiro, envolvido com o tráfico de drogas ao seu redor, com toda aquela violência louca que a gente conhece bem dos telejornais, aliás, não só o Rio, mas todas as grandes cidades brasileiras, vai ser diferente, a ideia dele de Jesus vai ser diferente da ideia que um executivo que trabalha na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, tem de Jesus, que vai ser diferente da ideia que um trabalhador do dia a dia de uma empresa tem de Jesus, e vai ser diferente da ideia que um morador de rua tem de Jesus, que vai ser diferente da ideia que um catedrático formado e conhecedor de tanta cultura e informação tem de Jesus. Essas coisas influenciam demais a nossa perspectiva sobre o mundo e, nesse caso, sobre o que nós estamos falando, a perspectiva da pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Na verdade, isso não importa muito. Sabe o que importa? É o nosso desejo de realmente conhecê-lo. É o nosso desejo de realmente nos aprofundarmos nesse conhecimento. Ou seja, a despeito dos meus pensamentos, expectativas e desejos, eu preciso trilhar o mesmo caminho que Pedro e me permitir conhecer o verdadeiro Jesus. É um desafio para todos nós, mas eu acho um caminho extremamente saudável. Por que ele é saudável? Porque o grande problema é que pessoas que estavam perto de Pedro, que viram Jesus e que pensaram nele como Messias, não tiveram a mesma decisão e a mesma atitude que Pedro. Ou seja, alguns judeus teimaram em pensar que Jesus era o Messias de acordo com aquilo que eles achavam que ele era. Teve gente que se afastou de Jesus, você se lembra disso? Teve gente que foi embora, discípulos que o abandonaram. Quando perceberam, esse aí não é o Messias de Israel que a gente tanto espera, se é, cadê a glória dele? Se é, cadê o exército dele? Quando eles perceberam essa distância entre o Jesus que eles imaginavam e o Jesus real que estava ali na frente deles, eles não se deixaram levar pelo mesmo sentimento de Pedro, que foi o sentimento, eu preciso conhecer esse Messias. E eles morreram, vamos dizer assim, na sua perspectiva errada. É triste quando alguém toma esse caminho. É triste ver gente que continua pensando num Jesus errado. É triste ver gente que continua celebrando e buscando um Jesus, por exemplo, que acham que veio só para resolver os seus problemas. O Jesus do milagre instantâneo, o Jesus da troca, dê um dinheiro que eu vou resolver seu problema. O Jesus pregado nas televisões e rádios do nosso país tão fortemente. O Jesus do poder instantâneo, da glória, do êxtase, da solução para esta vida. E aí não é Jesus. É um Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Me desculpe, mas essa é a realidade. A Bíblia Sagrada nos apresenta Jesus de outra maneira. Não que ele despreze as nossas necessidades aqui na Terra, não que ele despreze os problemas que nós vivemos, mas eu posso te dizer que a prioridade de Jesus não é essa. É triste ver gente celebrando o Jesus que dá a elas poder sobre outras pessoas. É triste ver gente que acha que conhece Jesus, mas não conhece. Minha oração hoje é que eu e você tenhamos no nosso coração o mesmo sentimento de Pedro. É que eu conheça Jesus não só por aquilo que eu tenho como expectativa dele, mas que eu o conheça. E isso sabe como é que acontece? Andando com ele. Pedro andou com ele. E mesmo durante a caminhada, vamos nos lembrar que Pedro eventualmente apresentava sinais de que ele ainda não conhecia Jesus. Tipo assim, quando Jesus diz que, olha, o Filho do Homem precisa morrer. Não, Jesus, não. Você não precisa morrer, para com isso. Jesus o repreende, porque Pedro ainda tinha uma percepção errada de quem ele era. Quando Pedro nega Jesus, ainda há ali uma demonstração de que ele não sabia quem Jesus era. Mais à frente, depois da morte, depois do Espírito Santo ter vindo sobre eles, é que Pedro começa a dar sinais de que ele estava percebendo quem era Jesus. Definitivamente, nós precisamos caminhar com Jesus para conhecê-lo. Esse é o meu desafio pessoal e eu te convido a trilhar esse caminho junto comigo. Vamos conhecer Jesus, vamos nos aprofundar no relacionamento com Ele, principalmente através da Bíblia, viu? É a Bíblia que nos revela quem Ele é.
A Bíblia que nos mostra quem Ele é. Que Deus nos ajude nessa caminhada para todos nós descobrirmos realmente quem é Jesus. Deus nos abençoe. Valeu.